Pastor na rua de noite, usando peruca. E ainda por cima vestido de calcinha. É a mesma coisa que traficante na porta da biqueira, jurando de pé junto que não tá ali pra vender droga. Não tá aqui não. Ah, não tá aqui não? Não, eu deixo em casa, Fala não perder. baixo, Zé. É que eu não tenho... É só se eu levar você pra delegacia, a gente bater um piano lá pra saber quem é você. Não. E eu sei que se chegar lá e fizer isso aí, vai ter coisa que não vai ser legal. Eu vou contar pra vocês uma experiência minha, de quando eu trabalhava em segurança pública no policiamento da ferrovia, e aí vocês vão juntar o quebra-cabeça aí, e depois vocês me falam se a conta fecha ou se a conta não fecha. Infelizmente, nós vimos aí ontem mais um caso de pastor escandalizando o evangelho de Cristo, né? O bispo de uma igreja dessas aí, que eu não sei aonde, apareceu, repercutiu aí na internet, fazendo, segundo ele, uma investigação, ninguém sabe de quê, uma questão pessoal, e o que chamou a atenção era ver um pastor barrigudão, peruca loura na cabeça e vestido de calcinha. Então hoje eu vou reagir com vocês a esse vídeo, e como sempre aqui no canal, né, vou trazer para vocês aqui algumas orientações à luz da palavra de Deus, porque esse tipo de coisa, gente, infelizmente não pode acontecer no nosso meio, não. Não bastasse aí a quantidade de pastores, né, que nós já temos escandalizando o evangelho, afastando pessoas da igreja por causa de escândalo com dízimo, escândalo com adultério. Agora a gente tem aí um pastor fazendo investigação na noite e dando uma desculpinha esfarrapada. Então vamos dar uma olhada aí no vídeo que ele aparece, depois eu vou trazer a justificativa dele, depois eu vou contar para vocês a história, tá? Dá uma olhada aí no vídeo dele. Aqui é o bispo Eduardo Costa, e minha esposa, a missionária Valquíria Costa. Na noite de ontem, eu fui fazer uma investigação pessoal sobre uma situação pessoal minha. Sei. E, de uma forma errada, acabei colocando peruca, um short, e realmente me vesti de uma maneira errada para tentar localizar um endereço que eu precisava para fazer uma citação. E acabou que alguém, eu não sei quem é, eu não conheço, fez essas filmagens escondidas, ali, pelo vídeo dá para ver que ele está numa parte escura, escondido. Ele filmou no momento que eu saio do carro, ali que eu fiquei aguardando e observando para ver se eu conseguia localizar o endereço. E, infelizmente, essa pessoa tomou posse dessa imagem. E no dia de hoje, pela manhã, logo cedo, ele tentou extorquir a minha pessoa. A pessoa tenta de toda forma, usado pelo demônio, né? O Eduardo cometeu esse erro mesmo, mas ele não fez nada grave. Bom, então antes de eu entrar na questão teológica, a gente vê o que a Bíblia fala sobre isso. Vou trazer uma história pessoal para vocês aqui, pra vocês poderem entender que eu tenho lugar de fala nisso, tá? Here I come. Here I come. Não vestindo calcinha, lógico. Sei. Quando eu trabalhava em segurança pública, uma vez nós abordamos um rapaz, e quando a gente abordou ele, ele estava na frente de uma biqueira, já tinha inúmeras, mas inúmeras passagens por tráfico de... e estava com um bolo de dinheiro trocado, nota de 2, nota de 5, nota de 10, uma conduta típica de pessoas que estão nesse ato ilícito, por quê? Porque ele vai e vem ali, ele tem que passar troco rápido, né? As mercadorias são de pequeno valor, ele tem que passar troco rápido, então ele fica com um bolo de dinheiro, tudo trocadinho, nota pequena, para poder facilitar o troco. E quando a gente enquadrou o rapaz, o abençoado, né? Ele não estava, geralmente eles escondem na parede, ele não estava com droga. A gente abordando, conversando, tentando achar a droga, não entregou. A desculpa dele. E esse dinheiro todo aqui, velho? O que você vai fazer com esse dinheiro? Até incorporou aqui o agente novamente, né? Não, senhor, isso aqui é pra poder comprar pastel. Ah, pra comprar pastel. Então tá bom, você tem. Chamei ele lá com um outro agente nosso, fomos na pastelaria, compramos R$150 de pastel pra ele, R$75 em pastel de carne, R$75 em pastel de queijo, voltamos com aquele bolo de pastel, entregamos pra ele, falando, Então tá bom, pode ir embora. O pastel tá comprado, era os R$150 que você ia gastar com o pastel, pode ir embora. conclusão, na hora, ele não estava com nenhum ilícito, na hora não deu para conduzir para a delegacia, na hora ele não levou preso. Mas todo o contexto, as imagens, a historinha, a desculpa que foi dada, deixava muito claro que ele não estava ali para poder comprar pastel. O que eu quero dizer para vocês com tudo isso? Traficante na porta de biqueira, falando que não está traficando droga, é a mesma coisa de pastor na noite, usando peruca amarela e calcinha azul. Agora eu pergunto para vocês, a história, a desculpinha, a conta fecha? Não fecha, gente. Por quê? Tem todo um contexto. Não adianta, não, eu estava ali só porque eu estava investigando uma pessoa, fazendo uma citação, procurando endereço para fazer uma citação. Gente, quem em sã consciência vai andar na rua de noite, num frio do jeito que tá, de peruca
de calcinha, de roupinha marcando aquele barrigão, querendo ser discreto, querendo não ser visto, disfarçado, né? Quem? Se você vai se disfarçar para poder procurar alguma coisa, fazer alguma coisa, você vai tentar se enturmar no meio de todo mundo ali, você vai tentar botar ali um óculos, alguma coisa que te disfarça. Agora você vai vestir uma roupa para te chamar a atenção. Eu não estou julgando o que o pastor está fazendo, na verdade, infelizmente, a gente está, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que a conta não fecha. Infelizmente, a conta não fecha. E aí o que acontece, né? Vamos para a questão teológica agora. Escândalo no meio do Evangelho de Cristo. O que a Bíblia nos fala acerca do nosso testemunho? Primeiro, todos nós que somos crentes, a gente sabe disso, né? Tem uma multidão de testemunhas que nos cercam. Lembra da música da cantora lá? Não sei. Há uma multidão de testemunhas que nos cercam. Já cantei muito quando eu era pentecostal. Então, tem uma multidão de testemunhas que nos cercam. A gente precisa dar um testemunho condizente com a palavra do Senhor, condizente com o Evangelho de Cristo. No texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12, olha o que a Bíblia diz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12. Vamos ler, na verdade, o versículo 11. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então o pastor está alegando aí que o bispo, né, e a sua esposa alegaram que estavam sendo vítimas de difamação, de chantagem, de extorsão, de calúnia. Mas pensa comigo, o testemunho dele, diante dos gentios, diante dos ímpios, está condizente com a fé cristã? Se ele não tivesse sujeitado a esse absurdo, se ele não tivesse sujeitado... Meu Deus do céu! Se ele não tivesse sujeitado a esse circo, ele não estaria sendo chantageado, extorquido e exposto, gente. Só que nós temos que entender uma coisa. O mais importante, talvez, aqui eu não sei o coração dele, eu não conheço, eu não sei se ele realmente estava lá investigando a vida de alguém, investigando o endereço, alguma coisa do tipo, ou se ele estava lá por outra coisa. Mas eu quero trazer um princípio para vocês aqui, ó. Se abstenham das paixões carnais, aquelas que militam contra a alma. Para mim, uma pessoa que está no frio, de noite, de peruca, de calcinha, no barrigão, um homem, né? Tem uma mulher também. Está ali numa luta contra uma paixão carnal. E isso nos ensina, isso nos deixa um exemplo, nos deixa um testemunho para nós mesmos. Muitas vezes, nós estamos ali tentando convencer pessoas de que nós não estamos tomando determinada atitude, quando aquele que investiga os nossos corações, ele sabe o que está passando dentro da nossa alma, gente. O pastor pode vir a público, pode gravar 50, 100, 200, 1 milhão de vídeos, que a vergonha, a desonra com relação ao Evangelho já foi gerada, e aquela pessoa que de fato tem consciência, tem capacidade, tem poder para investigar a motivação do coração dele, já sabe o que está passando lá. Então o que eu quero abordar brevemente com vocês nesse vídeo aqui é: se preocupem com o testemunho de vocês. Mateus capítulo 5, verso 16, a Bíblia diz o seguinte: assim, brilhe a sua luz, para que as pessoas vejam e glorifiquem a Deus que está nos céus. Uma das maiores dificuldades que os cristãos têm é de pregar para as pessoas que estão dentro de casa. E aí o que eu sempre respondo quando eu sou questionado nesse sentido? Felizmente a gente sabe, muitos crentes sofrem porque tem familiar muito íntimo, marido, esposa, filhos, que não dão ouvido à pregação. Que, pelo contrário, ao invés de ouvir o evangelho que nós pregamos, muitas vezes eles até zombam, nos ofendem, parece que o coração deles fica cada vez mais endurecido, né? Eu sempre falo o seguinte, gente, para os de casa, o mais importante, na maioria das vezes, não é nem pregar a palavra com a boca, mas testemunhar Cristo com o nosso testemunho. Ficou até redundante, né? Testemunhar Cristo com a nossa forma de viver. Porque muitas vezes a minha fala, ela está desconexa do meu testemunho. E aí quando eu estou pregando, estou falando, às vezes eu até falo bonito, cito Bíblia, mas na hora de dar o exemplo, na hora de testemunhar o Cristo, o que o meu parente está vendo? Então eu quero usar esse vídeo bem breve para deixar aí para vocês essa reflexão. Muitas vezes a imagem, o testemunho, ele fala muito mais do que a mensagem que você prega no púlpito, que você prega como um pastor, como um bispo itinerante. E é até interessante, né? Porque ontem eu postei um vídeo aqui no canal sobre o que é de fato ser um homem à luz da palavra de Deus. E até convido vocês a verem. Olha o nível de situação que o varão expõe a esposa dele, expõe a família, parece que ele tem filhas aí. Aqui eu não quero nem entrar nesse mérito. Sem contar o testemunho pastoral. Eu já tenho vídeo aqui no canal, vou deixar no final para vocês verem aqui o que a Bíblia requer de um pastor bíblico. O que a Bíblia orienta, o que a Bíblia fala. Olha, as características de um pastor são essa e aquela outra. Então assim, vigia no testemunho. Usem esse vídeo para a sua própria vida. Qual guerra que você tem vivenciado aí dentro do seu coração, dentro do seu entendimento, que muitas vezes você está fazendo concessões para o pecado,
você está sendo levado ali a extremos, a limites, está achando que ninguém está vendo, mas a Bíblia nos ensina. Nós somos vistos o tempo todo. A cantora lá, não sei quem que é, se é Lauriette, se é Cassiane, ela canta. Há uma nuvem de testemunhas que nos cercam, uma multidão de testemunhas que nos cercam. Então, qual é o testemunho que você está trazendo? Leia aí na sua casa o Salmo 139, você vai ver o nível de onisciência de Deus. O quanto ele consegue investigar o nosso coração. E aí, talvez, toda essa história, né, ela vai colaborar para a gente poder entender melhor a nossa experiência cristã, a nossa vida como cristão aqui na Terra, tá? Vídeo curto para vocês aqui, se vocês gostaram desse formato um pouquinho mais leve, uma conversa, deixa aqui nos comentários, se quiser que traga mais vídeos desse jeito, vou trazer para vocês, tá bom? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações para poder continuar recebendo os nossos vídeos. Muito obrigado por ficar comigo até o final do vídeo. Deus continue abençoando a sua casa, em nome de Jesus.